Esquerdista doutor em filosofia abre o coração, faz confissão e explica com coerência de onde surgiu o Bolsonaro. Existem pessoas na esquerda que ainda pensam racionalmente. Diferentemente de aloprados como Gleice Hoffmann, Paulo Pimenta, Fernando Haddad ou Marilena Chaui, o doutor em filosofia, Gustavo Bertoshi, desenvolve um raciocínio lógico e coerente sobre o surgimento de Jair Bolsonaro. Comete inúmeros equívocos, mas pelo menos é capaz de reconhecer o quanto a esquerda brasileira, representada por nomes como os acima mencionados, é despreparada, desonesta e burra. Acompanhe comigo o texto do esquerdista doutor em filosofia. Desculpem os amigos, mas não é de um machismo, de uma homofobia ou de um racismo do brasileiro. A imensa maioria dos eleitores do candidato do PSL não é machista, racista, homofóbica, nem defende a tortura. A maioria deles nem mesmo é bolsonarista. O Bolsonaro surgiu daqui mesmo do campo das esquerdas. Surgiu da nossa incapacidade de fazer a necessária autocrítica. Surgiu da recusa em conversar com o outro lado. Surgiu da insistência na ação estratégica em detrimento da ação comunicativa, o que nos levou a demonizar, sem tentar compreender, os que pensam e sentem de modo diferente. É inclusive o que estamos fazendo agora. O meu Facebook e o meu WhatsApp estão cheios de ataques aos fascistas, aqueles que têm mãos cheias de sangue, que são machistas, homofóbicos, racistas. Só que o eleitor médio de Bolsonaro não é nada disso, nem se identifica com essas pechas. As mulheres votaram mais no Bolsonaro do que no Haddad. Os negros votaram mais no Bolsonaro do que no Haddad. Uma quantidade enorme de gays votou no Bolsonaro. Estamos errando o alvo, amigos. O problema não é o eleitor do Bolsonaro. Somos nós do grande campo das esquerdas. O eleitor não votou em Bolsonaro porque ele disse coisas detestáveis. Ele votou em Bolsonaro apesar disso. O voto no Bolsonaro, não nos iludamos, não foi o voto na direita. Foi o voto anti-esquerda. Foi o voto antissistema. Foi o voto anticorrupção. Na cabeça de muita gente aqui e nos Estados Unidos, nas últimas eleições, o sistema, a corrupção e a esquerda estão ligados. O voto deles aqui foi o mesmo que elegeu o Trump lá. E os pecados da esquerda de lá são os pecados da esquerda daqui. O Bolsonaro teve o voto que teve porque nós evitamos, a todo custo, olhar para os nossos erros e mudar a forma de fazer política. Ficamos presos a nomes intocáveis, mesmo quando demonstraram a sua falibilidade. Adotamos o método mais podre de conquistar maioria no Congresso e nas assembleias legislativas por termos preferido o poder à virtude. Corrompemos os veículos de mídia com anúncios de empresas estatais até o ponto em que elas passaram a depender do Estado. E expulsamos ou levamos ao ostracismo todas as vozes críticas dentro da esquerda. O que fizemos com Cristóvão Buarque? O que fizemos com Gabeira? O que fizemos com a Marina? O que fizemos com o Hélio Bicudo? O que fizemos com tantos outros menores do que eles? Os que não concordavam com a nossa vaca sagrada, os que criticavam os métodos das cúpulas partidárias, foram calados ou tiveram que abandonar a esquerda para continuar tendo voz. Enquanto isso, enganávamos com os sucessos eleitorais e nos tornamos um movimento da elite política. Perdemos a capacidade de nos comunicar com o povo, com as classes médias, com o cidadão que trabalha 10 horas por dia e passamos a nos iludir com a crença na ideia de que toda mobilização popular deve ser estruturada de cima para baixo. A própria decisão de lançar o Lula e o Haddad como candidatos mostra que não aprendemos nada com os nossos erros, ou o que é pior, que nem percebemos que estamos errando e colocamos a culpa nos outros. Onde estão as convenções partidárias lindas dos anos 80? Onde estão as correntes e tendências lançando contra pré-candidatos? Onde estão os debates internos? Quando foi que o partido passou a ter um dono?
Em suma, as esquerdas envelheceram, enriqueceram e se esqueceram de suas origens. O que nos restou foi a criação de slogans que repetimos e repetimos até que passamos a acreditar neles. Só que esses slogans não pegam no povo porque não correspondem ao que o povo vivencia. Não adianta chamar o eleitor de Bolsonaro de racista quando esse eleitor é negro e decidiu que não vota nunca mais no PT. Não adianta falar que mulher não vota em Bolsonaro para a mulher que decidiu não votar no PT de jeito nenhum. Não, amigos. O Brasil não tem 47% de machistas, homofóbicos e racistas. Nós chamarmos os eleitores de Bolsonaro disso tudo não vai resolver nada, porque o xingamento não vai pegar. O eleitor médio do cara não é nada disso. Ele só não quer mais que o país seja governado por um partido que tem um dono. E não está havendo uma disputa entre barbárie e civilização. O bárbaro não disputa eleições. O Hitler disputou, etc. Você já leu o Mein Kampf? Eu já. Está tudo lá em 1925. Desculpe, amigo, mas piadas e frases imbecis não são o Mein Kampf. Onde está a sua capacidade hermenêutica? Está havendo uma onda Bolsonaro, mas poderia ser uma onda de qualquer outro candidato anti-PT. Eu suspeito que o Bolsonaro só surfa nessa onda sozinho porque é o mais antipetista de todos. E a culpa dessa onda ter surgido é nossa, exclusivamente nossa. Não somente é nossa, como continuará sendo até que consigamos fazer uma verdadeira autocrítica e trazer de volta para o nosso campo e para os nossos partidos uma prática verdadeiramente democrática, que é algo que perdemos há mais de 20 anos. Falamos tanto na defesa da democracia, mas não praticamos a democracia em nossa própria casa. Será que nós esquecemos o seu significado e transformamos também a democracia em um mero slogan político em que o que é nosso é automaticamente democrático e o que é do outro é automaticamente fascista? É hora de utilizar menos as vísceras e mais o cérebro, amigos. E agora eu quero o seu importante comentário aqui no canal youtube.com/Célio Lobo. Aproveite e se inscreva e ative o sininho para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro.